Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, não se fala em outra coisa a não ser de mais essa decisão monocrática do Alexandre de Moraes. O cara literalmente está se sentindo um deus no país, sabe que a maioria dos parlamentares deve muito, tem diversos processos arquivados que podem sair desse arquivamento a qualquer momento e, portanto, tem o rabo preso com o Supremo. Eles falam e literalmente os caras tremem. Por conta disso, estão fazendo vista grossa ao que aconteceu com Daniel Silveira, que é um cara que usou muito mal as palavras da última vez, por isso gerou tudo isso também. É fato, a gente inclusive criticou a forma como ele expôs as coisas, mas a grande verdade é que ele sabia que a maioria das pessoas, embora não quisesse usar aquelas palavras, não estão satisfeitas com o Supremo, com a forma que ele vem agindo. Não é de hoje. Não é à toa que aquele grande movimento, que o Bolsonaro inclusive encabeçou, aquele protesto no último 7 de setembro, tinha muitos cartazes e muitas pessoas pedindo pelo impeachment dos ministros. A gente sabe que isso não ia acontecer, era uma ilusão, inclusive alimentada pelo próprio governo naquela época, mas que não ia acontecer, porque de fato eles tinham o rabo preso, devem muito. Esse caso do Daniel Silveira, ele vem para escancarar isso, para deixar claro para aquelas pessoas que ainda não conseguem enxergar que nós estamos nas mãos de corruptos. Infelizmente, essa é a verdade do Brasil, isso dos dois lados, tá certo? Agora, para quem não está entendendo o que aconteceu, eu vou fazer um pequeno resumo. Daniel Silveira fez ataques em vídeo ao ministro Alexandre de Moraes, que a gente chama carinhosamente de Alexandre de Moraes, e foi decretada a prisão dele, né? Baseado na Lei de Segurança Nacional. Uma coisa que ficou para lá de duvidosa, será que o ministro, só o ministro, o Alexandre de Moraes, ele sozinho é a nação para enquadrar alguém nessa lei? Lei essa que inclusive já está ultrapassada, que não deveria se enquadrar nisso. Inclusive o próprio Daniel, como deputado, tem imunidade parlamentar. Isso inclusive foi questionado até onde vai essa imunidade, né? Mas enfim, a prisão foi decretada, o cara passou 6 meses, ficou proibido de postar qualquer coisa nas suas redes sociais, que isso aí é como se fosse um rei mandando, né? E aí, ele revoltado agora, resolveu descumprir. Mas sabendo que o parlamento é fraco e tem o rabo preso, ele agora, de forma muito inteligente, achou uma maneira de fazer com que o parlamento se imponha. O que é que ele fez? O Alexandre de Moraes, em uma forma de deixar claro que de fato tem todos esses homens debaixo do pé dele, mandou que colocasse uma tornozeleira no deputado Daniel Silveira. Ele não quis colocar e mão eles têm a ordem do Supremo, de um ministro do Supremo, e na outra eles sabem que aquele lugar onde ele está, de fato, a Câmara, é um ambiente inviolável. O que é que se faz numa situação dessa? Eles então pediram para que o presidente da Câmara liberasse a entrada deles ou pedisse, né, que o Daniel Silveira saísse. Como eu estou dizendo para vocês que esses caras são todos corruptos, o que é que eles fizeram? Não negaram nada, nem permitiram, simplesmente sumiram. Ninguém encontra o presidente ou o vice. Simplesmente é assim, os caras correram e ponto final. E aí, o deputado Daniel Silveira agora pede, né, que a própria Câmara decida se ele deve usar ou não a tornozeleira e explica por que essa lei é arbitrária. Eu quero que você veja, porque vale a pena você entender um pouco mais desse caso. Boa tarde a todos os deputados, boa tarde ao povo brasileiro. Eu venho aqui mais uma vez, presidente, tratar sobre o caso que envolve esse parlamentar, bem como todo o Poder Legislativo. Acontece que tramita hoje no Supremo Tribunal Federal a ação penal 1044. Essa ação penal ela vem fundamentada na Lei 7170 de 83, já revogada em sua totalidade por essa Casa. E novos tipos penais foram, então, anexados ao Código Penal. 5 itens foram vetados pelo presidente, 5, então, sancionados. O que acontece é que o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal era que a LSN, lei da época da Guerra Fria, era um fóssil jurídico, como já dizia até o próprio Lewandowski. O que acontece é que quando acontece a revogação da lei sem uma continuidade normativo típica, a lei não pode ser aplicada. É o princípio do tempus regit actum. Isso qualquer bacharel em direito sabe, qualquer aluno do 5º período pode resolver essa questão. E eu não me recuso a cumprir ordens judiciais. O que está acontecendo é que a ordem judicial emanada pelo ministro Alexandre de Moraes coloca em xeque todo o parlamento e o Poder Legislativo, uma vez que ele impõe medidas cautelares em um deputado antes de ser analisado pela Casa. O julgamento da ADI
5526 é muito claro. Tem que passar pela casa caso aconteça de atrapalhar, direta ou indiretamente, o livre exercício do mandato parlamentar. O que eu estou dizendo é que até aceito, sim, a imposição, quando os deputados decidirem se vai ser ou não aplicada. Não adianta eu chegar aqui e dizer, aceito, abrir o precedente contra o Poder Legislativo em uma escalada de autoritarismo por uma única pessoa. Isso é inadmissível. Deputados de oposição, centro e direita, todos estão aqui com o mesmo propósito. O debate de ideias, o debate de antagonismo, cada um luta pelo seu eleitorado, cada um representa uma fatia popular. O que não pode acontecer é que, por exemplo, se um deputado de oposição evidentemente pensa diferente de mim politicamente, mas eu tenho que defender com mais veemência ainda o que ele pensa e ele possa dizê-lo, do que o que eu digo. É muito fácil concordar com o que eu penso, porque eu penso assim, e eu tenho que defender o direito da oposição. Eu não posso querer cercear. Agora, o processo que é nulo juridicamente, porque já teve o abolitio criminis, continua. Tem 5 embargos de declaração que sequer foram apreciados. E não se trata de uma persecução penal, é uma persecução política, pois o processo ele é eivado de vícios formais desde o princípio. Ele já deveria ter sido anulado porque nasce com fulcro no inquérito 4781 e 4828, que são inconstitucionais. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República, à época, Raquel Dodge, determinou o arquivamento que foi recusado pelo ministro Alexandre de Moraes, o que é inaceitável. Queria abrir aqui aos parlamentares essa atenção, e principalmente em respeito ao eleitorado, para que permaneçam as imunidades parlamentares em nome do povo. Isso aqui é solo sagrado e o deputado é inviolável justamente por isso, para que onde o cidadão não possa mais avançar e defender a sua ideia, nós possamos por ele. Então eu peço aqui o respeito às imunidades parlamentares. Aceito sim, quando os deputados decidirem dessa maneira. Obrigado, presidente. O que dizer mais desse caso, né, meus queridos irmãos? É uma vergonha não só para eles, mas para o brasileiro em geral, né, que continua elegendo esses homens que, de fato, estão todos sujos de lama, não podem agir como devia, têm o rabo preso, e aí fica esse vexame no país. Vem um homem, né, no caso o Alexandre de Moraes, que hoje já não anda nas ruas, não tem tranquilidade nenhuma dentro do seu próprio país, tem que andar com uma escolta inteira, um esquema de segurança literalmente até na casa dele, e continua agindo como se fosse um rei, como se fosse o dono da nação, e não há ninguém que possa contrapor ele de forma legal, que possa enquadrar o cara e dizer, olha, ninguém aqui é Deus, todos nós estamos debaixo da legislação, não somos o dono dela como você está pensando que é. Esses homens hoje se sentem no direito não só de mandar prender pessoas, e mais em um país como o Brasil, que solta bandidos condenados comprovadamente através de investigações, delações premiadas e etc. Literalmente se faz isso no Brasil, ao mesmo tempo que age dessa forma arbitrária contra outros que estão indo contra certos interesses. Então, qual é a segurança jurídica que você tem em um país desse, meus irmãos? Qual é a confiança que as pessoas devem ter em autoridades, que a coisa vai ser feita de forma legal? Isso aqui pode parecer para os leigos uma coisa isolada de um deputado que está causando tumulto, inclusive isso foi falado até na mídia, nossa, o cara fica colocando ali a câmera contra o judiciário, mas sempre foi uma questão de judiciário versus legislativo desde o começo. A quantidade de coisas que hoje está aprovada no Brasil, que todos os brasileiros têm que se submeter por decisão monocrática do Supremo, não é brincadeira. O Supremo é um poder que tem que existir, ninguém aqui fala contra, nem é louco de falar. Ele tem que existir, mas ele está se desviando da sua função. Essa é a visão que todo brasileiro comum, como eu, como você, tem. E não é baseada em vozes da minha cabeça, não é baseada em vozes da sua cabeça, é baseada nas ações deles. Cada vez mais a gente vê isso e fica chocado, não só os brasileiros, como pessoas ao redor do mundo inteiro que procura notícias sobre o Brasil, quando vê o que o Supremo tem feito aqui, e isso também tem acontecido em outros países, e eu digo até que isso é proposital de forma global, o judiciário sendo usado para criar verdadeiras aberrações jurídicas, é uma coisa que ou as pessoas acordam e começam a cobrar justamente esses corruptos que não agem por estarem atolados até o pescoço, né? Dentro do lamaçal, ou as pessoas fazem esses caras agirem, ou de fato, meus irmãos, vamos ter reis mandando nesse país que nunca foram nem sequer eleitos pelo povo e não têm aprovação nenhuma do povo. Isso precisa ser revisto.
Enfim, eu peço a você que passe esse vídeo adiante. Nosso canal está perdendo muito alcance pelos temas que a gente tem levantado aqui. Cada vez mais as Big Techs em geral estão interessadas apenas que se faça entretenimento e que as notícias fiquem na mão da grande mídia. Essa que está muito mais atolada nesse mesmo lamaçal da corrupção do que os próprios políticos. Então, meus irmãos, para que a gente continue nesse trabalho, é preciso que você compartilhe, que você passe aqui, que você veja os vídeos. Senão não há sentido nenhum em continuar com esse trabalho, tá certo? Então deixa a tua opinião sobre esse caso. O que é que você acha do Supremo? O que é que você acha do Daniel Silveira? Você acha que realmente o cara tem que ser preso mesmo, tem que colocar a tornozeleira? Ou tá na hora já de se investigar pelo menos um ministro desse e mostrar que no Brasil a lei é para todos? Enfim, fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.